Sejam todos bem-vindos a mais um grupo familiar, a mais um estudo que nós vamos fazer para nós nos aproximarmos um pouquinho mais. Já está bem longa essa pandemia, né? Mas graças a Deus que os resultados são bons. Eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre isso, que as últimas notícias são que nós reduzimos o número de pessoas internadas e os nossos hospitais estão mais desafogados, e também o número de pessoas que partiram, as pessoas que não resistiram também já é bem menor. E a grande notícia, o número de recuperados tem sido muito grande, e graças a Deus por isso. Deus continua atuando. E eu espero que você esteja bem, eu espero que sua família esteja bem. Mas se tem alguém que não está bem, está doente, precisa de oração, a gente vai aproveitar agora também e tirar esse momento para orar. Queria que você orasse junto comigo. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos juntos, e obrigado mais uma vez por esse grupo familiar, que nós possamos estar sempre buscando na Tua vontade, aprender um pouco mais, e que Tu possa estar cuidando de todos aqueles que estão doentes, aqueles que estão precisando de saúde nesse momento, de cuidados médicos, de medicamentos, que Tu possa estar suprindo todas as necessidades. E muito obrigado pelos resultados obtidos até agora, pela terceira fase da vacina, que já começou a ser testada em seres humanos, que possa dar tudo certo, e assim nós possamos nos livrar, ou pelo menos aprender a lidar com esse vírus, o Covid-19, Senhor, que isso possa passar e nossas vidas possam voltar não ao normal, mas muito melhor, confiando ainda mais em Ti, superando ainda mais os problemas, com muito mais fé, com mais entendimento de que Cristo é a solução de tudo e para todos. Que nós possamos ter isso em nossos corações. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Que a nossa fé cresça através da Tua palavra. Que assim nós possamos estar crescendo todos os dias. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Mês de maio nós estamos numa série chamada Família, Projeto de Deus. Começamos a fazer essa série aos domingos na igreja, e agora também vou estender isso nessas próximas semanas de grupo familiar. Nós vamos falar um pouco mais sobre família, um pouco mais realmente sobre casamento, sobre criação de filhos, e vamos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ensinado através da palavra, falando sobre família. O versículo dessa semana já é um versículo bem familiar, principalmente para os casados, está em Gênesis 2:24. E por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse é o versículo para você decorar, Gênesis 2:24, com a sua família. As crianças, lembrando que as crianças elas têm uma atividade semanal no vídeo do Kids Adorai. Se você não tem assistido os vídeos, procure aí no YouTube, você vai encontrar uma listinha do Kids Adorai para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos assistirem. E eles vão poder aproveitar um pouquinho também das lições, aprender novos versículos, aprender músicas, fazer algumas atividades para que você possa aproveitar um pouco mais esse momento em família durante essa pandemia. O legal, de certa forma, desse momento de pandemia é que nós estamos podendo aproveitar um pouco mais as nossas famílias. E isso é bom, graças a Deus por isso, né? E nesse versículo da semana você precisa trabalhar casado um pouquinho mais aqueles 3 aspectos que nós falamos no domingo passado na igreja, no culto do domingo. Se você não assistiu a mensagem, está no YouTube também, você pode assistir o culto do domingo passado, sobre deixar, se unir e se tornar uma só carne. As 3 coisas essenciais dentro de um casamento. Homem e mulher, formando assim a família de acordo com a vontade de Deus. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre superar aquilo que atrapalha a família de ser feliz. Ah, pastor, tem isso? Tem. Acredite, existe uma coisa que atrapalha muito as famílias de serem felizes. E é possível você vencer, é possível você superar isso, mas você precisa encontrar onde está isso. E talvez em algum momento você já parou para se perguntar: por que de tantos conflitos na minha família? Por que de tantos conflitos nas famílias? Entre os cônjuges, entre pai e filho, entre mãe e filho, entre irmãos. E eu quero te dizer que tudo isso é fruto do pecado. É fruto do pecado. Desde o início,
nós podemos perceber que o fruto do pecado são os relacionamentos deficientes. Os relacionamentos deficientes. O pecado ele tem causado tudo isso na humanidade. Ele tem causado uma desestabilização familiar entre os maridos, entre os cônjuges, entre os filhos. E duas histórias muito lá do início que você pode observar bem isso é a história de Adão e Eva e também a história de Caim e Abel. Um casal, Adão e Eva, e os irmãos Caim e Abel, que tiveram essa situação do pecado atrapalhando suas vidas. Então, isso você percebe que o pecado realmente ele atrapalha a vida do ser humano. Então, esse é o exemplo que nós precisamos tomar cuidado. E aquilo que nos traz, aquilo que nos impede de sermos felizes se chama pecado. Básico assim, o pecado ele nos atrapalha, o pecado ele traz consequências e perturbações agregadas. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, e ainda mais nesses dias que nós estamos com os sentimentos à flor da pele, as nossas emoções aflorando. Então precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós vemos e com aquilo que nós escutamos. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós enxergamos e aquilo que nós escutamos. Tome muito cuidado nesse momento de isolamento, de pandemia, com essas coisas, porque essas coisas podem fazer com que você tire de dentro de você aquilo que não deveria. Que venha ações, reações que vão acabar gerando pecado, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o pecado. E o arrependimento, o pedir perdão, ele nos leva novamente ao relacionamento com Deus. Ele nos leva novamente a ter alegria, felicidade, satisfação e comunhão com Deus. Por isso que, para que nós possamos vencer aquilo que tem nos atrapalhado de sermos felizes, nós precisamos nos arrepender do pecado que existe em nossas vidas. Todos nós temos pecados. A Bíblia é bem clara que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós cometemos pecados e nós precisamos nos arrepender. Precisamos confessar a Cristo os nossos pecados, né? Isso é muito importante. Nós precisamos superar o que nos atrapalha de sermos felizes. Tem duas coisas, e talvez até mais coisas que o pecado traz, mas duas coisas diretas que ele vem trazer na sua vida. Duas coisas que você vai pensar de imediato, que você vai sentir de imediato. É a culpa e a vergonha. A culpa, consequência da desobediência a Deus, né? Lembra da história de Adão e Eva? A árvore era boa aos olhos, mas Deus disse: não comam dessa árvore do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão e Eva escolheram desobedecer, e com isso veio a culpa, e consequência da culpa veio a vergonha, porque eles se esconderam, né? Eles se esconderam de Deus, porque eles perceberam que eles estavam nus. E após o erro, ele vem. Todas as vezes que nós pecamos, vem o nosso coração apertado, vem um pouco de sentimento de culpa, de vergonha, nós queremos nos esconder. E sabe de uma coisa? A gente precisa aprender que Deus está pronto para nos ouvir, está pronto para nos perdoar sempre. E aliás, ele diz isso em 1 João 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mas tem um versículo que está em Romanos que eu quero ler para você, eu vou abrir aqui. Romanos capítulo 5, no versículo 20, eu espero que você leia aí na parte B. Eu quero só a parte B desse livro, desse versículo, ler para você. Ele fala bem assim: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Olha que legal. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em algumas versões você vai ler dessa forma. E o que isso significa? Lembra daquelas vezes que você achou impossível superar um pecado? Aquilo que você acha impossível de vencer para ser feliz? A Bíblia fala bem claro para a gente que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é possível. A graça de Deus é muito maior. O poder de Deus é muito maior.
com relação ao pecado. O pecado é pequeno e com Deus você consegue vencer. Lá estavam Adão e Eva, tristes, possivelmente eles estavam tristes depois de terem pecado contra Deus, envergonhados com certeza, com medo, porque eles se esconderam. E eles sabiam da consequência do pecado deles. Mas o que Deus fez? Esse é o grande ponto que você precisa pensar. O que foi que Deus fez mediante o pecado? Versículo de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21, eu vou ler aqui para você, deixa eu abrir aqui no início da Bíblia. Gênesis 3, versículo 21. Eu vou te dizer para você o que foi que Deus fez. 3:21 ele fala bem assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Pastor, o que isso significa? O pecado ele vai ter consequências, é claro, sempre vai haver consequências. Mas Deus nunca vai desistir de você. Deus continua nos enchendo de esperança, Ele vai continuar nos mostrando que a sua graça é suficiente e poderosa para nos ajudar a vencer aquilo que nos atrapalha. Isso é que você precisa ter no seu coração. A graça de Deus superabundou e você pode sim vencer um pecado desde que você esteja olhando para Cristo. Isso é muito importante, olhando para Cristo Jesus. Nos momentos difíceis, não se esconda, busque a força em Deus e Ele pode lhe ajudar a superar todas as coisas que atrapalham o seu relacionamento com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com aquela pessoa que você ama e que nesse momento talvez esteja um pouco difícil, abalado esse relacionamento. A sua decisão deve ser sempre de obedecer a Deus e se livrar do pecado. E para finalizar esse estudo de hoje, um estudo bem rápido, né? Eu quero abrir aqui mais um versículo que está em Hebreus, capítulo 12, no versículo 1 e versículo 2. E eu quero finalizar lendo essa passagem para você. Hebreus 12, 1 e 2. E ele fala bem assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Portanto, deixando tudo isso, deixando o pecado que nos atrapalha, olhe para Cristo e vença. A sua família precisa ser feliz. O seu relacionamento do seu casamento precisa ser estável. A sua criação dos seus filhos precisa ser focada em Jesus e na sua palavra. Então, precisa vencer os pecados que ainda habitam na vida de vocês. Esses pecados são possíveis de ser vencidos? Sim, desde que nós tenhamos os nossos olhos fitos em Jesus. Deus te abençoe, vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor por nós, que Tu possa ajudar cada casal, cada família a vencer cada um dos pecados, cada uma daquelas coisas que estão dentro do relacionamento que atrapalham, seja pai e mãe, seja irmãos, seja mãe e filho, pai e filho, que possa haver perdão, possa haver arrependimento, para que o relacionamento da família possa ser estável e cada um possa cumprir o seu papel de casados. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.